Oi, Viviane, tudo bom? Oi, William. Vamos chegando. Me digam, por favor, se vocês estão me ouvindo bem. Boa noite. Me digam se vocês estão me ouvindo bem. Oi, Rafaela. Tudo bom? Como estão aí de domingão? Olá, Claudinha. Vamos lá, vamos chegar. Tá ok, Viviane? Ótimo, obrigada. Isabela. Boa noite, boa noite. Vamos lá, gente, vamos chegando. Se vocês tiverem alguém que possa se beneficiar do conteúdo de hoje, eu peço que vocês cliquem no aviãozinho e mandem essa live para outras pessoas, tá? Para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Boa noite todo mundo. Simone, Rose, Nega Linda, DJ, Bruna, Ney, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá. Gente, hoje eu vou falar sobre um tema que eu fiz um post há uns 2 meses, mais ou menos, e esse post teve muito engajamento, assim, muita gente compartilhou, muita gente veio falar comigo no direct, muita gente falou sobre esse assunto, e aí eu resolvi que seria esse o tema dessa live, seria esse o tema de um resumo que eu queria passar para vocês. Então eu vou falar um pouco sobre um exemplo, tá? Eu criei uma história de mentirinha, mas que é muito de verdade. Eu acredito que muitos de vocês vão se identificar com esse conteúdo, com essa história, levando, é claro, para a realidade de vocês, tá? Mas eu vou trazer essa história, então eu vou contar uma história e depois eu vou falar para vocês o que eu, como terapeuta, faço, ensinando vocês a fazer o mesmo, tá? Ensinando vocês a serem os seus próprios terapeutas. Então isso pode ser aplicado em diversas situações, não somente nessa que eu tô trazendo hoje, tá? Eu peguei esse tema como um exemplo, tá? Mas todo o conteúdo que eu falar aqui é aplicado a vários temas. Então é uma história de mentirinha, uma história fictícia, mas que acontece muito na nossa realidade, tá bom? Então, vamos lá? Estão prontos? Podemos começar? Tá todo mundo me ouvindo? Então, tá tudo certo, né? Seja bem-vindo, Maciel, Tati, Gabriela, Clemilda, Clarice. Bom, então vamos lá. Essa história que eu criei... Oi, Simone. Essa história que eu criei é uma história que eu dei o nome pra minha personagem aqui, o nome de Joana, tá? A Joana, ela tem em torno de 28 anos, ela é solteira e uma ótima profissional da área da administração, tá? Então a Joana trabalha numa empresa e ela é muito boa no que ela faz. Ela desempenha o papel dela muito bem feito, tá bom? E Joana, ela é muito empenhada na função. Ela diz que adora ajudar as pessoas, ela se sente muito bem, ela se sente muito útil quando ela ajuda as pessoas, tá? Mas justamente por ela se sentir tão bem que ela acaba ajudando muito e às vezes isso acaba sobrecarregando ela no dia a dia, né? Então, Joana hoje na vida dela, ela tá tendo alguns probleminhas por conta disso. Mas Joana foi muito reforçada na vida dela, ela recebeu sempre muito elogio na vida dela, desde criança, ouvindo dos pais que a gente tem que ajudar o próximo, que a gente tem que ajudar as pessoas, que faz bem, né? Que é algo muito bom a gente ajudar. Então a gente tem que fazer as coisas pelos outros, sim. Então ela sempre ouviu muito isso. E isso acabou reforçando nela essa necessidade, essa busca por ajudar o outro, tá? Isso funcionou durante a vida dela, né? Mas hoje que ela já tem uma carreira, que ela tem muitos afazeres, ela acaba que está se atrapalhando um pouquinho e está se sobrecarregando, tá? Então, atualmente, a nossa personagem, a Joana, ela tem se queixado diante dessa sobrecarga
ela tem se queixado de dores no corpo, ela não está conseguindo dormir muito bem, demora para dormir, acorda várias vezes à noite, ela está muito irritada, essa irritabilidade que ela acaba engolindo, né? Porque ela não pode falar nada de errado para os outros, ela acaba engolindo essa irritabilidade que aparece do nada. Então a Joana, ela tá sofrendo e tá sofrendo calada, ela tá sofrendo quietinha, bem na dela, tá? O desempenho no trabalho, desse trabalho que ela gosta tanto, que ela é tão bem sucedida, o desempenho dela tá caindo. O que tá acontecendo? A Joana, ela tem feito muitas horas extras. Ela tem feito essas horas extras nos últimos 6 meses, tá? Por quê? Porque Pedro, um colega de trabalho de Joana, tem pedido muito ajuda dela, porque ele tá com medo de ser mandado embora, então ele tá muito inseguro e acaba pedindo para Joana, que é uma ótima funcionária, para que a Joana dê uma revisão do trabalho dele. Então todos os dias Pedro solicita para Joana que ela faça algo por ele. E ela acaba perdendo muito tempo com isso, porque ela tá cansada, ela tá irritada, mas ela não consegue dizer não pro Pedro, e ela vai sempre ajudá-lo. Então todos os dias ela acaba utilizando a hora de serviço dela para ajudar o Pedro, para não prejudicar, para o Pedro não ser mandado embora, já que ela gosta tanto do Pedro, e acaba tendo que fazer todo o trabalho dela naquele dia, mas aumentando o expediente. Então ela acaba fazendo hora extra sem necessidade, porque, né, ela conseguiria fazer no horário dela, e sem receber por isso, porque não é justificado ali o porquê que ela está fazendo essa hora extra, tá? Ela tem gasto em média umas 4 horas de trabalho para revisar e modificar, fazer as alterações necessárias no trabalho do Pedro. E então a carga de trabalho realmente está muito grande para ela, tá? Ela fica pensando, poxa, eu vou sair de novo tarde, puxa, eu tô cansada, eu queria agora poder ir para minha aula de pilates, mas eu não tô conseguindo sair daqui. Eu não tô conseguindo me concentrar porque eu tô chateada, porque eu não queria estar fazendo isso que eu tô fazendo, mas eu não consigo não fazer diferente. São pensamentos que Joana tem de forma recorrente, tá? Joana tem pensamentos de que não vai dar conta de tudo, que perderá o emprego, que as pessoas não pensam nela, já que ela não tem ajuda de ninguém. O Pedro, né, pede para ela e acaba abandonando ela ali com o serviço, e ele vai fazer as outras coisas. Porém, o que mais incomoda a Joana atualmente é a vontade de dizer para Pedro que ela não conseguirá mais ajudá-lo tanto, né? Que ela gostaria sim de ajudá-lo, mas ela não consegue fazer o que ela está fazendo hoje por mais tempo. Então, o trabalho dele tem tomado muito, tem demandado muito dela, né? E ela não consegue falar para ele isso. E isso tem deixado ela extremamente cansada, tá? Pois ela sente que faz o trabalho dela e o trabalho dele, mas que ela não gostaria que ele perdesse o emprego. Então, por isso, esse é o grande motivo dela estar ajudando ele tanto assim, tá? Atualmente, também, Joana não tem conseguido frequentar as suas aulas de pilates devido a tantas horas extras, ela tá cansada. E há algumas semanas ela tem desmarcado muitos encontros, muitos compromissos com as pessoas, com os familiares, os amigos dela. E isso quando ela consegue desmarcar, porque muitas vezes ela acaba chegando do trabalho, deitando na cama e dormindo de roupa e tudo, porque ela tá muito cansada. E aí esse bolo que os amigos estão levando, né, essa incerta aí, está também deixando com que ela fique muito triste, porque os amigos estão falando, poxa, mas, né, o que você está fazendo com a gente? Por que você fez isso? Por que você não desmarcou? E isso tem deixado os amigos dela chateados também, tá? Então a Joana, ela tá passando por isso na vida dela hoje. Então ela tá com esse caos atual, porque ela não consegue dizer para Pedro, eu estou muito atarefada, não consigo te ajudar, não estou dando conta. Porque ela tem medo do que o Pedro pode pensar. O que o Pedro pode pensar a respeito dela se ela passar a se recusar a ajudá-lo? E será que ele vai ficar bravo com ela se ela passar a recusar, se ela falar para ele, não vou mais dar conta de te ajudar? Então, por esse medo, ela está sustentando tudo isso, mas o mundo dela está caindo, né? Ela não está mais conseguindo dar conta de tudo, então ela precisa
de ajuda. E como que a gente vai ajudar a Joana? O que a gente precisa fazer? Como que a Joana precisa agir para ela não sentir que está tudo desmoronando, para ela não adoecer, literalmente, tá? Então agora a gente vai falar um pouquinho da Joana, como ajudar ela, ok? Então assim, nós temos uma situação que é a Joana não conseguir dizer não pro Pedro, que é um colega muito querido de trabalho dela, e o Pedro tem pedido para que ela ajude, ela não consegue dizer não, e isso deixou Joana sobrecarregada. Joana tem sentido sintomas físicos, pensamentos recorrentes de que ela não queria estar fazendo aquilo, de que ela não deveria estar fazendo aquilo, mas ela não consegue fazer diferente, tá? Por medo de magoar, por medo do Pedro ficar chateado com ela, e ela então está se colocando em segundo plano, tá? Essa história que eu criei, que eu inventei, mas que é muito, muito comum da gente ver, representa em alguma coisa vocês? Vocês conseguem falar assim, Niara, eu passo por isso, eu já passei por isso, isso faz parte da vida de vocês, gente? Me deem aqui um feedback. Faz parte ou não faz parte da vida de vocês isso daqui? Você querer dizer alguma coisa, mas não conseguir por medo de chatear. Hoje, mais cedo, eu abri uma caixinha perguntando para vocês, por que vocês não dizem não? E eu recebi várias respostas com esse tom, né, desse tipo. Eu tenho medo de chatear, eu tenho medo das pessoas não se aproximarem mais de mim, eu tenho medo das pessoas se afastarem, eu tenho medo do que as pessoas vão pensar, eu tenho medo de ser grosseira. Então faz parte, né, Rafaela? Por pouco tempo. Porque assim, eu pretendo ensinar vocês a identificar o porquê disso e a modificar, a trazer um pensamento alternativo para substituir esse medo, tá? Boa noite, João. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que eu queria pensar aqui com vocês. O que a gente precisa identificar, então, nesse quadro da Joana? A Joana, então, chegou para terapia relatando tudo isso para mim. Faz parte de muitas, né, Clarice? Faz parte da vida de muitas pessoas, com certeza. Bem por isso foi o tema que eu escolhi, tá? Então, vamos lá. Quais são os sintomas que a gente tem? Algum tempo atrás, eu fiz umas lives aqui pra vocês, antes de lançar a primeira turma do meu curso, e eu ensinei pra vocês os sintomas físicos, cognitivos, emocionais e comportamentais. 4 categorias de sintomas que nós temos que perceber no paciente quando ele chega, tá? Então percebam em vocês têm sintomas físicos, né, como o da Joana aqui no nosso caso, dores no corpo, insônia, irritabilidade, cansaço. Vocês têm sintomas físicos? A irritabilidade também pode ser colocada já no sintoma emocional, tá? Então a irritabilidade, o estar mais irritadiço é um sintoma emocional? Sim, pode ser considerado sim um sintoma emocional. Sintomas cognitivos, quais são os pensamentos que a Joana me relata, né, ficticiamente nessa primeira sessão de avaliação? Eu não vou dar conta de tudo, eu vou perder o emprego, ninguém pensa em mim, ninguém me ajuda, eu não consigo dizer não pro Pedro, eu deveria dizer para ele que eu não posso mais ajudá-lo, o que ele vai pensar de mim, e se eu não ajudá-lo, ele vai ficar com raiva, eu estou fazendo o meu trabalho e o dele, isso não é justo, isso é injusto comigo. Então, a Joana, ela tá pensando tudo isso com muito medo também do julgamento, da resposta do Pedro diante dessa situação, tá? Então, ela tem esses sintomas cognitivos. Então, ela tem de sintoma físico, dor no corpo, insônia, irritabilidade, cansaço. Ela tem de sintoma emocional, a irritabilidade, o humor mais irritado. Apesar dela guardar isso pra ela, né? Mas ela sente essa irritabilidade, ela sente essa raiva dela por ela não conseguir falar pra ele o que ela quer. E de sintoma cognitivo, todos esses pensamentos, tá? Cognição, lembrem sempre que cognição é pensamento. Então, Joana está nesse cenário. Então, é assim que ela chega pra gente. O que eu penso quando eu encontro um paciente que traz esse tipo de queixa pra mim?
O que será que Joana pensa que faz com que ela crie essa regra de que ela não pode dizer não? E aí eu vou investigando com a Joana os pensamentos que ela tem com relação a isso e chego num pensamento quente, um pensamento que gera mais raiva, o que gera mais tristeza, o que gera mais ansiedade nela. E aí eu vou investigar, tá? Esse fato de saber dizer não tem relação com ameaças, educação rígida. Minha mãe era muito ameaçadora. Pode ter, sim. Eu vou explicar daqui a pouquinho qual que é a relação desse fator, João, que a gente chama de vulnerabilidade, tá? Na formulação de caso do nosso paciente, esse item aí do passado, essa educação mais rígida, ela entra como um fator de vulnerabilidade do paciente em seguir esse tipo de regra, ok? Talvez por essa rigidez na sua educação, ou na educação também da minha personagem aqui, que é o de que faz bem, é bom, nós temos que ajudar, nós não podemos dizer não para os outros, nós não podemos não ajudar os outros. Então isso faz parte da vulnerabilidade dela, tá? Mas daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então eu pego a minha paciente e falo para ela: Joana, vou fazer o meu registro de pensamento, que eu também já ensinei vocês a fazerem em outras lives, que eu já fiz aqui no meu perfil. Então eu vou fazer o registro de pensamento, eu vou pegar a situação. Então Pedro chegou para me pedir ajuda, é a situação. Pedro me pediu ajuda. Quais são os meus pensamentos? Eu não posso aceitar, mas se eu não aceitar, o que o Pedro vai pensar de mim? E se eu falar não e ele ficar chateado? E se o Pedro perdeu o emprego por minha culpa, já que eu não quis ajudá-lo e o emprego dele está correndo risco? Eu não quero ser a responsável por Pedro perder o emprego. Eu preciso dar um jeito de ajudá-lo. Então eu vou dizer para ele que eu vou ajudá-lo. E acabo não dizendo não, tá? E aí nessa situação eu vou investigar todos os pensamentos para fazer o meu registro de pensamento. E vou pensar, diante de tudo isso daqui que eu estou pensando, nessa situação do pedido de ajuda do Pedro, o que eu sinto? O que eu senti pensando tudo isso? Então eu senti ansiedade porque eu fiquei naquele pensamento. Será que o Pedro vai ficar chateado comigo? E se o Pedro ficar chateado comigo? E se eu magoá-lo? Eu não posso fazer isso. E se ele perder o emprego? E se eu for a culpada por ele perder o emprego? Todos esses pensamentos de previsão negativa do futuro são pensamentos que desencadeiam em mim a ansiedade, né? Eu sempre explico para vocês e vou reforçar aqui hoje. Ansiedade é uma emoção que é desencadeada por um pensamento com um tom, com conteúdo de previsão negativa do futuro. A raiva é uma emoção desencadeada por uma regra, um valor que eu tenho, que foi quebrado, que não foi cumprido. Então as pessoas deveriam, as pessoas têm que, eu tenho que, eu deveria, tá? Então eu tenho uma regra e se eu quebro essa regra, se eu não cumpro essa regra, se o outro não cumpre essa regra, eu sinto raiva. E a tristeza é uma terceira emoção negativa das mais comuns. E a tristeza ela é desencadeada por uma constatação negativa. Eu sou inútil, eu não sou útil para Pedro, eu sou uma péssima amiga, eu tenho que ajudar as pessoas. Se eu não ajudo, então eu não sou boa. Então eu constato algo negativo sobre mim, sobre o outro ou sobre o mundo. E nessa constatação eu me entristeço. Tá? Uma constatação negativa é o gerador, o desencadeante de um sentimento de tristeza, tá? Então as três principais emoções negativas são ansiedade, raiva e tristeza, tá? Elas podem ter outros nomes também, como a ansiedade, ela pode ter o nome de insegurança, de medo, tá? São outros nomes da ansiedade. A tristeza pode vir como, eu tô me sentindo deprimida, eu tô me sentindo melancólica, eu tô me sentindo para baixo. São também nomes que a gente dá para a tristeza. E para a raiva, eu tô irado, eu tô bravo, eu tô nervoso, eu tô irritado.
todos esses nomes também são nomes dados para a raiva, tá? Então, eu pego ali o meu esqueminha, né, o meu registro de pensamento e vou. Situação, Pedro me pediu ajuda. Pensei, aquele monte de pensamento que eu acabei de relatar para vocês. Pegando todos esses pensamentos, qual foi o meu sentimento? O que eu senti pensando isso? Então, a Joana, diante do registro de pensamento dela, a gente descobriu que ela sentiu muita ansiedade. Ela sentiu ansiedade num nível de 80% quando Pedro veio pedir ajuda para ela. Porque ela ficou pensando, eu deveria dizer não, mas se eu disser não, ele pode perder o emprego, por minha culpa. Então, será que o Pedro vai ficar chateado comigo? Será que o Pedro vai perder o emprego? E se o Pedro perder o emprego? E se eu disser não e ele ficar bravo? Esses pensamentos, esse turbilhão de pensamentos, prevendo um futuro negativo, catastrófico, geraram 80% de ansiedade na Joana, tá? Pensou isso, o que a Joana fez, sentindo tanta ansiedade? Ela não disse não e aceitou ajudar o Pedro mais uma vez, tendo que ficar mais um dia até mais tarde no trabalho para ela dar conta de tudo, tá? Então essa é a situação que a Joana trouxe pra gente. E aí, Joana, investigando esses pensamentos, as situações na vida dela, dentro da terapia, né? Depois que ela chegou para mim aqui nesse cenário fictício, a gente começou a descobrir que Joana tinha esse pensamento de eu preciso ser útil, eu preciso ajudar, eu não posso dizer não, mesmo que eu me atole de serviço, eu não posso dizer não. A gente descobriu que a Joana ela tem uma regra. Ela tem uma regrinha que é a seguinte: se eu não ajudo as pessoas, então eu sou uma inútil. No entanto, se eu ajudá-las, eu sou útil. Então, Joana, ela tem uma crença intermediária, ela tem uma regra na vida dela que foi reforçada durante a vida inteira, quando os pais dela falavam: Joana, nós temos que ajudar, Joana, faz bem ajudar o próximo, Joana, nós não podemos deixar o outro na mão, temos que ajudar, temos que ajudar. Isso foi carimbando na cabeça da Joana, que a Joana hoje acredita muito nisso e é muito difícil para ela não se sentir mal em dizer não para alguém, tá? Pelo contrário, sempre que ela está diante de uma situação dela, ela se esquiva do não e se atola de trabalho, se sobrecarrega por medo de lidar com essa possibilidade de constatar que ela é uma inútil, tá? Então a crença da Joana, crença intermediária, a regrinha dela é essa: se eu não ajudar as pessoas, então eu sou uma inútil, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui um esqueminha que eu mostrei nessa série de lives que eu falei para vocês antes, tá? Todas essas lives dessa série, elas estão lá no meu curso, lá no perfil dos meus alunos, no Descomplicando a Ansiedade, que é o meu curso que eu estou, inclusive, lançando ele pela última vez hoje, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui esse esqueminha novamente. Aqui nós temos os pensamentos automáticos, tá? As crenças intermediárias, que são as minhas regras, e aqui, por último, nós temos as crenças centrais. Então, a Joana, quando ela chega para mim no consultório e relata tudo isso que está acontecendo, todos aqueles pensamentos de eu não vou dar conta, eu vou perder o emprego, ninguém pensa em mim, ninguém me ajuda, eu não consigo dizer não, elas estão aqui nesse campo, tá? Opa! Elas estão aqui nesse campo do pensamento automático. São os pensamentos que Joana acessa mais facilmente, ok? Quando a gente já passa por um processo terapêutico e a gente vai investigando, a gente chega na crença intermediária, um degrauzinho abaixo aqui no nosso funil, que é a nossa regrinha: se eu não ajudar, então eu sou uma inútil, tá? Então, a gente chegou ali no meio do nosso funil, tá? Na nossa regra. Oi, Andressa! Que bom que você tá aqui! Seja bem-vinda, Luzimara, Carla, Fábio. Sejam todos bem-vindos. Então, gente,
falamos aqui dos nossos pensamentos, tá? Dos nossos pensamentos automáticos ali que a gente registra no registro de pensamento. Eu busco um pensamento quente do meu paciente, cheguei nesse pensamento que mais gera ansiedade nele, que mais gera uma emoção negativa. Cheguei nesse pensamento, eu vou investigando até que eu chego na minha regra. Essa regra aqui na nossa personagem é: se eu não ajudo, então eu sou uma inútil, tá? Então a regra ela sempre vai ter essa cara, tá? Se, 3 pontinhos, então, 3 pontinhos. No entanto, se eu fizer tal coisa, 3 pontinhos, né? Então, 3 pontinhos, o benefício daquele meu comportamento. Então eu chego nessa crença. Cheguei nessa crença intermediária, aí eu vou trabalhar com o meu paciente o seguinte: e aí? É verdade essa regra? Cadê a força dela? Cadê as evidências que essa regra ela realmente é válida, ela realmente é verdadeira? Cadê a evidência? Cadê as provas? E aí eu vou colocar esse meu pensamento no tribunal. Lembram do tribunal que eu falei para vocês? Eu vou colocar esse pensamento da minha personagem, da minha paciente, num tribunal que ela vai ter que expor através de evidências de provas que esse pensamento é verdadeiro e provas que esse pensamento é falso. Então ela em um momento vai assumir uma posição de advogado de defesa desse pensamento e em um outro momento ela vai assumir uma posição de advogado de contestação, que vai contra esse pensamento, tá? Deixa eu só ver aqui se vocês deixaram uma pergunta. Tive empatia com a doutora, com a maneira que expõe. Que bom, João, fico feliz. Fica aqui que você não vai se arrepender. Essa regra da Joana está equivocada, por isso tem como ela mudar essa regra para viver melhor. Mas e quando a regra é correta? E quando não tem nada de errado com a nossa regra, mas eu sofro? Rafaela, se você sofre é porque tem coisa errada sim, tá? Alguma coisa está acontecendo de errado para você sofrer, tá? Oi, Glória, boa noite, pessoal. Bom, coloquei esse pensamento ali no tribunal. O tribunal ali, ele tem, então, um momento que o meu paciente vai pensar: cadê as provas, cadê as evidências que eu vou apresentar para esse júri para provar que o meu pensamento é verdadeiro? Cadê as provas que ele é contra? E aí o tribunal vai decidir um novo pensamento, um pensamento alternativo. Então, qual seria um pensamento alternativo para a Joana substituir esse medo de desagradar o Pedro, esse medo do Pedro ficar bravo com ela se ela não ajudá-lo? Então, a gente pode pensar aqui: Joana, ao invés de você substituir o seu horário de trabalho para ajudar o Pedro, que tal você combinar com ele 1 hora do seu dia, ou então você só vai fazer a revisão, não vai fazer as alterações para o Pedro? O que a gente pode modificar então desse pensamento? Joana pode sim ajudá-lo, porém ela não precisa fazer o trabalho para ele, tá? Então pode ser uma alternativa da Joana pensar. Então, Joana, ao invés de você dizer não, você vai conseguir ajudá-lo, mas vai ajudá-lo de outra forma, sem se prejudicar, tá? É uma forma alternativa da Joana pensar. Minha mãe não gosta de falar não para as pessoas, ela fica imaginando o que as pessoas vão pensar. Sim, Clarice, é bem isso. O que as pessoas vão pensar, o que elas vão dizer, o que elas vão ficar bravas. Aí a gente já faz a inferência, né? Elas vão ficar bravas, ela não vai mais querer falar comigo, enfim. Aí a gente já imagina cenários catastróficos, né? Que é bem o perfil do ansioso. Então, cadê a prova de que as pessoas vão pensar algo ruim de mim? Caso elas pensem realmente algo de ruim. Vamos supor que Pedro realmente ficou chateado porque eu disse não. O que é melhor para mim? Eu vou sofrer porque eu vou continuar dizendo sim, e aí eu vou me sobrecarregar, e aí eu vou baixar o meu desempenho no trabalho, e aí o meu trabalho que vai começar a ficar prejudicado, e a possibilidade de alguém ser mandado embora ao invés de ser do Pedro vai ser comigo, e eu vou me prejudicar a ponto de perder o meu emprego. Ou eu vou propor para Pedro uma outra forma de ajudá-lo que não me prejudique e que eu ajude ele a melhorar o desempenho dele no trabalho. Então eu vou passar a pensar de outra forma. Porque, gente,
Se eu faço muita coisa pelo outro, eu acabo não dando a oportunidade do outro se desenvolver. Eu não dou oportunidade para o outro aprender, tá? Então, se o outro não se expõe, ele nunca vai sair do lugar. E eu sou a pessoa culpada que está contribuindo para que isso aconteça. Então, se eu quero ajudar alguém, eu preciso ajudar essa pessoa a pescar e não ir lá pescar por ela. Vocês já devem ter ouvido esse ditado, né? Então, eu vou me engajar, eu vou me empenhar em ajudá-lo a desenvolver uma competência e não a fazer por ele, tá? Então, o dizer não faz parte desse processo de colocar o outro literalmente para viver a vida dele. E eu vou viver a minha. Então, eu só vou ficar bem quando eu me colocar em primeiro lugar, quando eu colocar a minha vida, a minha experiência, os meus prejuízos, as consequências das minhas ações em primeiro lugar. Vocês já pensaram se Joana, ajudando Pedro, que está correndo o risco de perder o emprego, e o meu chefe, o do Pedro, descobre que quem está fazendo o trabalho dele sou eu, o que vai acontecer? Provavelmente ele realmente vai ser mandado embora e eu vou sofrer uma punição, muito provavelmente, tá? Então, assim, eu não vou ser promovida porque eu estou fazendo um trabalho de 2. Eu provavelmente vou sofrer alguma advertência com isso, porque eu não deveria estar fazendo isso, porque esse não é o meu trabalho, tá? Eu tenho que me responsabilizar pelo meu trabalho. Eu tenho que me responsabilizar pelo que eu faço, pelo que eu penso, pelo que eu sou. E não carregar alguém para a vida, né? Tomando as decisões por essa pessoa. Então eu preciso, sim, por mim e muitas vezes pelo outro, dizer o não, tá? Então, assim, pensando tudo isso, eu tô tentando dar ferramentas para vocês, dar pensamentos alternativos para tentar startar em vocês alguma coisa que faça com que vocês passem a mudar. Tá? Porque muitas vezes eu não falo, eu não tô sofrendo a consequência imediata da minha ação, mas eu sofro a médio e longo prazo, tá? Então vocês precisam incluir na vida de vocês o pensar em vocês em primeiro plano. Em primeiro lugar é a vida de vocês, tá? Peguei essa crença, coloquei ela lá no júri, né? Essa crença não, peguei esse pensamento, coloquei ele lá no tribunal, fiz um pensamento alternativo, consegui pensar de forma alternativa, mas eu ainda tenho uma crença para lidar. Eu ainda tenho uma crença que é essa intermediária que eu descobri, que é essa questão da utilidade. Fazer tudo pelo outro, não dizendo não, é a única forma de eu me sentir útil, de eu ser útil para as pessoas. Então eu tenho uma questão dupla, assim, ou é uma coisa ou é outra. Ou eu sou útil ou eu sou inútil. Então, se eu digo não, eu sou inútil. Se eu digo sim, eu sou útil. É realmente assim que funciona? Então, eu tenho essa dicotomia, eu tenho essa polarização, ou isso é uma distorção de pensamento, tá? Isso muito provavelmente é uma distorção de pensamento, porque não existe isso de ou eu sou útil ou sou inútil. Ou eu sou útil, ou eu posso ajudar, ou eu posso não fazer nada, mas isso não representa uma inutilidade. Então eu preciso ajudar a Joana a pensar de uma forma mais flexível. Eu preciso desafiar essa crença que ela tem de que ela é uma inútil se ela diz não e não ajuda as pessoas, tá bom? O que eu vou fazer então? A Joana nunca na vida dela conseguiu falar não. Ela sempre teve medo, muito medo de falar não. Então, o meu trabalho pode começar com a Joana, ajudando ela a entender o pensamento, a flexibilizar o pensamento, pensando no pensamento alternativo. Mas eu também posso ajudar a Joana de uma forma a agir de forma diferente, que aí eu vou fazer um treino de habilidade social. Eu vou ajudar a Joana a começar a falar o que ela pensa para as pessoas. Então eu vou fazer um treino de habilidade de comunicação com a minha paciente. Então eu vou pedir para que ela faça pequenos exercícios, como por exemplo, ela ir ao supermercado, ir à padaria, comprar um pão, pegar o troco e falar: olha fulano, o troco está errado.
ou falar alguma coisa que possa desagradar alguém, né? Mas na verdade eu só estou buscando os meus direitos. Então eu vou ensinar a minha paciente num passo a passo a fazer essa exposição, a fazer com que ela comece a falar mais as coisas que ela pensa. Porque, gente, não é incomum a gente pegar o troco e não conferir o troco por medo do troco estar errado e eu precisar pedir para o caixa rever ali a conta, tá? Não é incomum, não é. Então, eu preciso começar a ajudar a Joana a falar as coisas. E talvez a forma que ela possa se sentir mais confortável seja realmente fazendo isso com pessoas estranhas e não com pessoas que sejam queridas por ela. Às vezes, Joana pode realmente preferir fazer isso com pessoas que ela já tem afinidade, que ela já gosta. Mas a crença dela, nesse caso que eu criei, ela prefere falar com pessoas desconhecidas, porque se ela magoar uma pessoa desconhecida, provavelmente ela nunca mais vai ver essa pessoa, então isso não vai impactar tanto nela. Agora, ferir alguém, poder chatear alguém que ela gosta muito, isso já pega muito ela já fica com muito medo, tá? Então eu vou treinar a habilidade da Joana se comunicar, tá bom? Então essa vai ser uma outra meta minha como terapeuta. Eu vou ajudar ela a administrar o tempo dela para que ela consiga ajudar o Pedro sem prejudicar o trabalho dela, para que ela faça tantas horas extras, tá? Então, eu vou começar a falar para ela: Joana, como que a gente pode então combinar com o Pedro uma forma de você dizer não para ele? Não vai ser dizer o não, vai ser propor para ele que você ajude ele em outro momento, ou no final de semana, ou durante um treinamento, ou vocês vão ficar 1 hora no trabalho a mais para você conseguir ajudar ele a pensar da forma com que você pensa. Então, como que a Joana pode administrar o tempo dela para, dentro de um período estabelecido, ela conseguir ajudar Pedro a desenvolver alguma habilidade dele, tá? Então, a gente precisa ajudar ela nessa administração de tempo. Nós precisamos fazer com que Joana volte a fazer as atividades que ela gosta. Afinal, ela está tendo insônia, ela está tendo muita irritabilidade e ela está guardando tudo isso para ela. Ela está virando uma panela de pressão prestes a explodir. Então, eu preciso fazer com que a minha paciente volte a fazer coisas agradáveis e não somente trabalho, né? Lembram que eu falei lá quando eu contei a história dela? Que ela tá dormindo, chega do trabalho, cai na cama, no sofá e dorme de roupa. Ela tá desmarcando o tempo inteiro com os amigos. Ela tá, às vezes, sequer conseguindo desmarcar, porque ela já chega e dorme, não consegue sequer desmarcar os compromissos dela. Então, as pessoas ao redor dela estão ficando chateadas. E ela não tá tendo energias, ela está constantemente cansada. Então, eu preciso inserir prazer na vida dela, tá? Então, eu vou fazer com que essa paciente, administrando melhor o tempo dela, ela continue, ela volte a fazer, melhor dizendo, as atividades que ela gosta. Ela volte a ir para a aula do Pilates, ela volte a correr no parque para tomar um sol da manhã ou do final da tarde. Eu vou pedir para que ela volte a cuidar da alimentação dela, fazendo o que ela fazia antes, que era todo o roteiro da alimentação dela, já deixar planejado, e as marmitinhas para ela levar para o trabalho. Ela vai voltar a ir ao cinema, que era uma atividade que ela gostava muito de fazer e que ela parou de fazer também por muito cansaço. Então eu vou fazer com que ela volte a ter a vida dela, tá? Tudo isso, gente, através de uma simples situação de começar a dizer não para o Pedro, tá? Então ela precisa de tudo isso na vida dela. Para ela voltar a ser o foco da atenção, ela precisa fazer toda essa administração do resto das situações, tá? Então, a minha meta como terapeuta vai ser treinar a habilidade de comunicação da Joana, ajudar ela a administrar melhor o tempo, fazer com que ela volte a fazer as atividades que ela gosta de fazer e que ela havia abandonado por tamanho trabalho. Eu vou pedir para que ela continue a fazer os registros de pensamento, fazendo os registros de pensamento, buscando pensamentos alternativos. Ela vai ter mais repertório, ela vai estar mais fortalecida do outro lado, que é: eu posso sim dizer não, mas eu não serei uma inútil ao dizer o não, tá? Buscando uma base
de provas, de evidências aí, né, de situações que ela começou a se expor, que ela começou a dizer esse não. Aí eu vou trabalhar a minha crença central, aí eu vou trabalhar aquele pontinho lá no fundo do funil, que é a minha crença central, tá? Vou pegar aqui de novo para vocês verem. Então aqui eu trabalhei primeiro os registros de pensamento com a minha paciente, entendi qual que é a regra da vida dela, aí eu vou vir aqui pro fundo do funil, que são as minhas crenças centrais, tá? E a crença central da Joana, a gente acabou descobrindo quando ela falou esse pensamento, essa regrinha dela. Se eu não ajudo as pessoas, então eu serei inútil. Eu vou questionar essa regra. Eu vou falar, mas espera aí, por que você é inútil? Qual é o significado para você de não ajudar as pessoas? Aí eu vou usar uma técnica que eu chamo de seta descendente, tá? Então, eu vou perguntar, qual é o significado para você de dizer não? Dizer não para mim é não ajudar as pessoas. Qual é o significado para você de não ajudar as pessoas? Se eu não ajudo as pessoas, então eu não estou fazendo o meu papel. Qual é o significado para você de não fazer o seu papel? Eu não estou sendo boa, eu não estou sendo uma boa pessoa se eu não faço o meu papel. E o que diz sobre você não fazer o seu papel, não ser uma boa pessoa? Que eu sou uma completa inútil, que eu não sirvo para nada? Voltou na palavrinha. Voltou na palavra que ela disse lá na regra da inutilidade, tá? Então, se eu não ajudo as pessoas, então eu sou inútil. Eu utilizei a técnica de seta descendente, buscando o significado desse pensamento, o que significa não ajudar as pessoas. Chegou ali na inutilidade, quer dizer que essa realmente é a minha crença, tá? E provavelmente ela se sente inútil em várias áreas da vida. Em várias áreas da vida ela busca alguma estratégia para que ela não se perceba, para que ela não se veja como uma pessoa inútil, tá? Cheguei na minha crença central. Como que eu vou flexibilizar, desafiar essa minha crença central? Eu falei para vocês da polaridade, né? Da polarização aqui, quando ela pensa, ou eu sou útil porque eu ajudo, ou eu sou inútil porque eu não ajudo. Então eu vou buscar com ela provas, né? Quais são as características de pessoas úteis e quais são as características de pessoas inúteis. E onde ela se encontra nesse contínuo, né? Eu vou fazer uma linha de 0 a 100. 0 é a pessoa inútil, a pessoa mais inútil que ela conhece na vida. Pode ser pessoa viva, morta, que ela conhece ou que ela sabe, que ela tem conhecimento. E a pessoa mais útil na vida dela, a pessoa mais... a pessoa que é o exemplo de utilidade na vida dela. Então eu vou fazer esses dois extremos. E eu vou perguntar pra ela, onde que você se encontra? Tá? Cadê você aqui nesse contínuo? E aí ela vai se colocar, mas vai se colocar lá com base em quê? Então eu vou questionar a base, o porquê que ela está ali. Então eu vou utilizar essa técnica e vou começar a flexibilizar, vou começar a mostrar pra ela que ela não tá mais perto da inutilidade, porque ela disse o não. Ela tá mais perto, talvez ali do meio termo, né? Pode ser algo mais realista, porque ninguém é completamente útil e ninguém é completamente inútil. Então ela pode flexibilizar isso de outras formas. Então eu vou eu posso utilizar essa técnica do contínuo cognitivo, eu posso utilizar essa técnica da busca de evidências. Então vamos lá. Ela chegou ao ponto de conseguir falar não para o Pedro, e esse falar não através desse treino de habilidade social não foi um não categórico, não foi o Pedro chegou e pediu, Joana, você pode rever o meu relatório, por favor, igual você fez ontem? A Joana não vai dizer não vou ver. Ela vai dizer, Pedro, eu estava pensando, que tal se a gente adotasse agora uma estratégia de eu te ajudar com esse relatório fazendo assim? Sabe por que eu preciso te propor isso, Pedro? Porque eu tenho ficado muito atolada, eu estou muito cansada, eu estou me prejudicando um pouco e eu não gostaria de deixar de te ajudar. E para não deixar de te ajudar, eu preciso fazer de outra forma. Que tal se a gente começar a ficar uma horinha, ou se eu pegar um final de semana e começar a mostrar para você como que você pode fazer isso você mesmo? Pronto, ela disse o não.
Ela disse o não através de uma estratégia de trazer uma outra solução para a situação, tá? Então eu não preciso aceitar, eu não preciso não dizer não e eu não preciso ser grosseira ao dizer esse não. Eu posso buscar uma outra forma de me expor, tá? Então se você sente essa dificuldade, se você está passando por isso, não acredite que ou eu digo sim ou eu digo não. O não tem muitas facetas que você pode utilizar. Não é simplesmente a pessoa te pedir algo e você dizer não. Às vezes realmente vai acabar acontecendo isso, mas pode existir uma outra forma, tá? Então vamos buscar formas alternativas de dizer esse não, porque isso vai impactar menos em você e vai te fazer muito, muito bem, porque vai acabar mostrando para você que você é capaz, que você consegue sim dizer esse não e que você não é uma inútil por não conseguir dizer. E aí Joana se expondo, Joana passando muito por essa situação, Joana conseguindo falar para o Pedro que não dava mais para fazer daquele jeito, mas que ela estava disposta a fazer de outro jeito, ela conseguiu um repertório de evidências de que era possível. E aí Joana começou a exercer isso nas outras áreas da vida também. Qual foi o final dessa história? Joana não perdeu o emprego porque o chefe dela acabou não descobrindo. Pedro não perdeu o emprego porque Joana ajudou que ele desenvolvesse estratégias para falar o não e ajudá-lo, né, ao mesmo tempo. Então todo mundo saiu ganhando, tá? Então, gente, vamos sair dessa dicotomia. Vamos sair desse pensamento tudo ou nada. Ou eu digo sim ou eu digo não, tá? Então eu não preciso dizer sim para tudo, eu posso dizer não de diferentes formas, tá bom? Oi, Ti, obrigada. Obrigada por você estar aqui, amiga. Andressa, realmente, corrigir os outros me deixa desconfortável, mas existe muitas formas de se dizer esse sim ou esse não, ou fazer essa correção, né? Eu sinto dor de cabeça, dor nas costas, tipo na coluna, dor muscular, essas... Pode ser ansiedade, Maria, pode ser sim, mas a gente precisa avaliar outros fatores inicialmente, tá? Outros fatores que podem gerar esse mesmo sintoma, tá bom? Que bom, Ti, que você tá amando. Que bom, fico feliz. Gente, então assim, vou buscar outra forma de dizer, vou buscar falar um pouco para as pessoas aquilo que me desagrada, sim, me colocando em primeiro lugar, porque eu sei do impacto que isso tem em mim, mas eu posso dizer de outras formas, tá? Então, que isso fique muito, muito claro para vocês, que isso fique bem frisado mesmo na cabeça de vocês. A gente não precisa falar sim para todo mundo, a gente não precisa falar não para todo mundo, e existem inúmeras formas da gente dizer o sim e o não, tá? Então você pode dizer para uma pessoa que te chama, por exemplo, para fazer um programa daquele que você não curte, você pode dizer para essa pessoa: olha, fulano, muito obrigada pelo convite, mas eu não curto esse estilo de música, mas se você quiser algum dia ir em tal show, tô dentro, pode contar comigo. Você tá dizendo não, tá? Você pode, por exemplo, se a sua sogra, se o seu amigo, a sua tia, a sua mãe fez um prato, uma comida lá esperando que você adorasse, mas você não gosta daquele ingrediente, você não precisa engolir aquilo lá. Você pode dizer: olha, fulano, fulana, muito obrigada por você ter pensado em mim, muito obrigada pelo que você fez, mas eu não consigo, eu não gosto desse ingrediente, mas me deixa muito feliz saber que você pensou em mim, saber que você teve todo esse cuidado, eu tenho certeza que outras pessoas vão gostar. Se você não se importar, se não tiver mais ninguém para comer aquilo ali, por exemplo, feito exclusivamente para você, você vai dizer: se você não se importar, eu gostaria de levar esse prato e dar para alguém na rua, né? Ou eu posso fazer, sei lá, a gente pode colocar aí qualquer outra opção, tá? Então, gente, vamos pensar fora da caixa, tá? Vamos pensar saindo dessa dicotomia, desse tudo ou nada, desse ou é sim ou é não, ou é 8 ou é 80. Busquem formas alternativas de dizer. Isso não faz de você menos, tá?
Uma das pessoas que deixou na caixinha os motivos de dizer não, ela falou assim: eu tenho medo do que as pessoas vão pensar de mim. Gente, se a gente não se coloca em primeiro lugar, qual a consequência disso para minha vida? E se essa pessoa não gostou de você ter dito não e se afastou de você, será que é realmente uma pessoa legal para estar perto de você? Será que vale a pena você ter um amigo, uma pessoa próxima a você? Nem que seja parente, né? Porque a gente não precisa também estar próximo de todos os parentes. Mas será que você realmente precisa agradar essa pessoa o tempo inteiro para ter essa pessoa perto de você? Será que essa pessoa é realmente o perfil de pessoas boa para ter a seu lado? Então comece a questionar isso, porque às vezes realmente essa pessoa está fazendo um favor saindo de perto de você. Tá te fazendo um favor, tá? Então assim, comece a pensar mais em você. Se imagine em um palco que quando você não diz não para as pessoas, o holofote, ao invés de estar em você que está lá no palco, está no público, está na pessoa, tá no outro. E você está lá de espectador na sua vida. Então volte esse holofote para você. Se olhe, se enxergue, se conheça os seus limites, conheça as suas vontades, os seus desejos. E aí sim você vai ser mais feliz, tá? Não é agradando todo mundo, não é fazendo tudo para todo mundo, não. Pelo contrário. O que vocês me relatam, quando vocês dizem que vocês não estão conseguindo dizer não, é que vocês estão sofrendo por não dizer não, tá? Glória, eu vou deixar a live salva sim e vou deixar também lá no nosso perfil, lá no nosso curso, tá? Já para facilitar para vocês o conteúdo. Sofro de ansiedade, estou com Covid e estou sofrendo de 2 doenças. Busque ajuda, Carla, busque ajuda, tá bom? Se você está sofrendo muito, tanto com o Covid quanto com a ansiedade, não espere mais, tá bom? Hoje temos psiquiatras, temos psicólogos, temos todos os profissionais atendendo através do atendimento online, então vá atrás, tá bom? Boa noite, João, bom te ter aqui de novo. Gente, doutora, eu faço uma segunda parte, se a senhora puder, ou depois entre com mais frequência. João, vamos lá pro meu curso? Deixa eu falar pra vocês um pouquinho, deixa eu vender então um pouquinho do meu peixe. Agora, encerrando essa live de hoje, eu vou deixar o meu curso, a turma 2 do meu curso Descomplicando a Ansiedade. Vou deixar as inscrições abertas, tá? Para fazer o curso. Quem tiver interesse, quem gostou do conteúdo de hoje, quem quer entender como que vai fazer isso, como que pode fazer isso tudo aqui que eu estou ensinando para vocês hoje, se você quer aprender essas técnicas de identificação de pensamento, de reestruturação de pensamento, identificação de crença, desafio de crença, se você quer aprender outras técnicas, se você está sofrendo de insônia, se você está sofrendo porque está comendo de forma compulsiva por ser muito ansioso, enfim, se você tem dificuldades com a ansiedade, eu te convido a fazer parte do meu curso Descomplicando a Ansiedade. Nele eu vou abordar todos esses temas que eu acabei de falar para vocês, tá? E muito mais. Então, o conteúdo do meu curso são 15 aulas exclusivas para os meus alunos, num perfil aqui no Instagram mesmo, um perfil fechado, que só os meus alunos têm acesso. E nesse perfil eu ensino tudo isso. Então, eu já dei para eles de conteúdo 4 aulas, tá? Eles já tiveram, esse curso já está em andamento, mas devido ao fato de vocês estarem me pedindo para abrir novamente, muita gente não conseguiu entrar na primeira turma e pediu para que eu abrisse novamente as vagas, eu resolvi aceitar e abrir agora a última turma, a turma 2, para entrar no meu curso. Aí, Anne, amando o curso, super recomendado. Obrigada, Anne. Realmente você está aproveitando muito, né, Anne, tá? Tá tirando dúvida, tá fazendo realmente assim, bem certinho. Então assim, o que eu dei na aula 1 de conteúdo para os meus alunos? Modelo cognitivo, que é o registro de pensamento de forma detalhada, como fazer o passo a passo. Eu fiz uma aula inteira para falar sobre distorções de pensamento, o que é um pensamento distorcido, como identificar esses pensamentos. Então meus alunos têm uma lista de pensamentos distorcidos para identificar neles mesmos. Eu ensinei a fazer o registro de pensamento disfuncional com questionamento. Então, como questionar esse pensamento.
e já ensinei também os meus alunos a identificar as crenças e desafiar as crenças que eles têm. A próxima aula, que vai acontecer na terça-feira, eu tenho uma professora convidada que é uma especialista em Mindfulness, tá? Essa professora, ela vai dar aula junto comigo sobre essa técnica que está extremamente sendo utilizada para tratamento de ansiedade, dentre muitas outras doenças como dor crônica, depressão. Então, a técnica de Mindfulness hoje é uma técnica muito utilizada para várias questões aí. Eu vou falar uma aula inteira sobre insônia, uma aula inteira sobre o comer ansioso, uma aula inteira sobre como controlar sintomas físicos, uma aula inteira sobre como fazer o seu plano de ação de mudança. Então, se você quer mudar, como mudar, então eu vou falar para vocês exatamente como fazer, vou ensinar vocês a fazerem metas, a entenderem por que é tão difícil mudar, quais são as fases da mudança. E as 3 últimas aulas que vão acontecer, quem vai escolher o tema serão vocês, os meus alunos, tá? Então serão 15 aulas no total do curso. Porém, os meus alunos tiveram bônus, tá? Então eu coloquei, se eu não me engano, a gente já tem 5 aulas bônus. Essa aula vai entrar também como aula bônus. Eu vou deixar disponibilizada tanto aqui quanto lá para facilitar para os alunos o acesso a essa aula. Então eu vou disponibilizar essas aulas, todas essas técnicas, material complementar, e eu desenvolvi um manual. Eu fiz uma transcrição das minhas lives, das minhas aulas, para os alunos em forma escrita. Então, aqueles alunos que não gostam ou que já assistiram a aula, mas querem ler algum conteúdo, então eu fiz um manual das minhas aulas. Então, os meus alunos têm esse manual, e se você entrar no meu curso agora, na turma 2, você também vai receber esse bônus. Hoje, no meu perfil, temos 11 aulas já disponíveis, tá? 11 lives, algumas lives duraram 1h30, 1h20, então é muito conteúdo, tá? Que vocês já terão disponíveis lá para vocês. Então, você vai poder acessar esse perfil, ter todo esse conteúdo já e já pegar o restante do conteúdo que virá. São 3 meses com aulas semanais, sendo que um mês já acabou, o segundo mês está começando agora, vai começar a próxima aula na terça-feira. Depois desses 3 meses, nós teremos encontros mensais, um encontro mensal. Então, o curso como um todo vai ter duração de 6 meses, tá? Mas os encontros semanais serão somente durante 3 meses. E todos os dias eu entro no perfil para tirar dúvidas dos meus alunos. Então, se você quiser me mandar por direct, eu vou tirar essa dúvida. Se você me mandar nos comentários, eu também vou tirar essa dúvida, tá bom? Então, é isso que é o Descomplicando a Ansiedade. Deixa eu ver aqui, alguém me perguntou do valor. O valor, Clarice, atual é de R$ 97, tá? Então, para você entrar nesse curso, R$ 97 você vai ter acesso a todo esse conteúdo para sempre. Se você não gostar, em 7 dias você pode pedir o seu dinheiro de volta, que eu te devolvo o seu dinheiro, tá bom? Duvido que isso aconteça, mas você tem essa opção. Não desejo por ninguém ter medo, ideias repetidas, medo de sair para um lugar sozinho como um pub, algo que eu gosto por achar que algo ruim iria acontecer. João, então, a gente precisa entender qual é a intensidade desse medo, tá? No meu material complementar do curso, eu tenho um teste que você pode fazer para medir o nível da sua ansiedade. Esse mesmo teste eu disponibilizei também no meu perfil. Então, tem um linkzinho no meu perfil que você pode entrar lá e fazer esse teste. Se der de moderado a grave, vai buscar ajuda, tá? Mas assim, o curso ele vale tanto para pacientes que já estão em tratamento, quanto para pessoas que não fazem nenhum tratamento, nunca fizeram nenhum tratamento terapêutico. As aulas são exatamente assim como eu estou falando com vocês agora. Então eu falo uma linguagem tentando ser o mais acessível possível, tá? Então, ele vai ajudar a potencializar os seus resultados de terapia, ou vai te ajudar a realmente utilizar as ferramentas de terapia, tá?
A senhora foi uma luz que apareceu, muito grato. Que bom, que bom. João, então corre lá. Eu tô colocando daqui a pouquinho, vou encerrar a live aqui e vou colocar já o link do perfil do site para vocês comprarem o curso e espero vocês do lado de lá. Fazendo a compra, aprovando a compra, não esquece de pedir acesso lá no perfil, tá bom? Gente, um beijo, até mais. Tá acabando meu tempo. Beijão!